Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como já expliquei no vídeo anterior, a Lei Magnitsky não vai frear a escalada autoritária de Alexandre de Moraes. Muito pelo contrário, ele vai continuar dobrando a aposta, determinado a causar o maior estrago possível no pouco tempo que lhe resta. Antes de cair no abismo, o ditador da cabeça de ovo vai tentar arrastar o país com ele. Mas o verdadeiro objetivo da sanção não é contê-lo diretamente, é isolá-lo, é tornar tão alto o custo político e moral de qualquer aliança com ele que nenhum empresário, servidor público ou político se arrisque a seguir atrelado ao seu nome, sob o risco de ser arrastado para o mesmo buraco. E isso representa um golpe brutal contra o regime que ele ajudou a erguer. Toda tirania só se sustenta enquanto conta com o apoio das elites que a financiam e protegem. Quando essas elites abandonam o barco, o regime começa a apodrecer de dentro para fora. A sanção de Trump foi o primeiro prego no caixão, mas o que realmente encerraria esse capítulo sombrio da história seria a prisão de Alexandre de Moraes. E pela primeira vez essa possibilidade é real e está mais próxima do que nunca. E é isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, acione o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Quem falsificou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos para que Alexandre de Moraes o prendesse ilegalmente? Essa já não é uma pergunta que apenas brasileiros fazem, mas está repercutindo no mundo. Pode-se dizer que Felipe Martins foi o primeiro refém do regime que tomou nosso país de assalto. O escândalo envolvendo sua prisão não é apenas uma mancha na política brasileira, mas é o estopim que pode colocar várias autoridades, até então intocáveis, atrás das grades. Bom, em um editorial publicado no último domingo, o famoso periódico americano The Wall Street Journal criticou a manutenção da prisão domiciliar de Felipe Martins, que atualmente cumpre medida restritiva em Ponta Grossa, no âmbito de investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. No título da matéria, a jornalista Anastasia O'Grady faz o seguinte questionamento, abre aspas, quem criou um registro falso de entrada nos Estados Unidos usado para manter um crítico de Lula na prisão brasileira? Fecha aspas. Na matéria, o jornal destaca falhas graves em registros oficiais do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, especialmente no aeroporto de Orlando, na Flórida. Esses documentos, segundo o jornal, estariam sendo usados como justificativa pela justiça brasileira para manter Martins sob custódia desde março de 2024. O texto ainda acrescenta que o senhor Martins deveria estar em liberdade enquanto prepara sua defesa. O caso ganhou destaque internacional por conta das suspeitas em torno da autenticidade dos dados que indicariam a entrada de Martins nos Estados Unidos. A defesa sustenta que ele jamais embarcou para os Estados Unidos com a comitiva presidencial, liderada por Bolsonaro após as eleições de 2022. Viagem realizada em 30 de dezembro daquele ano. O próprio Felipe Martins reitera que não integrou o grupo que acompanhou Bolsonaro naquele país. A versão é corroborada por declarações como a do embaixador André Sherman, ex-chefe do cerimonial da presidência, que em depoimento ao STF afirmou que Martins não embarcou no avião presidencial. O eurodeputado espanhol Jorge Frias repercutiu em suas redes sociais a matéria do The Wall Street Journal. Abre aspas para o parlamentar. O artigo de O'Grady no The Wall Street Journal expõe como, sob o governo Biden, crimes, mistérios foram cometidos e usados pelo juiz Moraes em seu processo criminal contra a oposição no Brasil, ou seja, contra a família Bolsonaro ou qualquer pessoa com vínculos com ela. A alternativa que o regime corrupto de Lula da Silva mais teme. Fecha aspas. A matéria do Wall Street
saiu logo após os depoimentos de Felipe Martins no julgamento da suposta tentativa de golpe. Assista com atenção o trecho onde Martins, com total serenidade e confiança, destrói por completo a acusação. Desde o momento da minha prisão, eu tenho buscado a luz. Eu tenho tentado solicitar para que eu pudesse dar entrevistas, para que eu pudesse me expressar, porque eu sabia, como sei, que o momento que eu pudesse lançar luz sobre os fatos, todo o país ia se dar conta de que eu estou sendo acusado injustamente, de que eu fiquei preso injustamente por mais de 6 meses por uma viagem que eu não fiz, que eu me tornei réu injustamente por uma minuta que não existe, com base na palavra de um delator que muda a todo momento as suas versões, as suas declarações, e que infelizmente me parece acuado, acovardado e preferiu optar por esse caminho. Então, assim, eu espero, de fato, justiça. Eu entendo que há problemas graves nesse processo, desde a fase de inquérito, de modo que, se nós perseguirmos esse trajeto, talvez a contaminação inicial tenha se dado com o Mauro Cid, mas depois também com os relatórios parciais da Polícia Federal, que trazem ali informações desencontradas, que foram desmontadas aqui ao longo desse interrogatório, que eu só fui denunciado porque não havia explicações suficientes para justificar uma prisão de 6 meses, sem indiciamento, sem denúncia, por causa de uma viagem que não ocorreu e que está provado e reprovado que não ocorreu. Hoje a própria Polícia Federal admite isso, a PGR admite isso, acredito que o próprio juízo admita isso. Essa viagem não ocorreu, mas me custou 6 meses na prisão, inclusive 10 dias em solitário. Felipe, eu quero deixar consignado aqui, público e notório, eu tenho muito orgulho de fazer parte da tua defesa, tenho muito orgulho de te defender, você é um homem honrado, tenho muito orgulho de você, então quero deixar aqui consignado, tá? Que você merece todo o meu respeito e o respeito que conquistou de todo o Brasil. Você é realmente um homem honrado e eu quero deixar isso aqui registrado. Excelência, com muito respeito, a defesa de Felipe G. Martins devolve a palavra ao juízo com muito respeito, sem mais, muito obrigado. Como você pode notar, o advogado de Martins fez questão de encerrar dando ênfase em seu nome, Felipe Martins, com I. Isso porque no registro falso de entrada nos Estados Unidos, seu nome estava escrito com E, Felipe. O que demonstra a tamanha incompetência daqueles que fazem o trabalho sujo para o regime. Bom, mas de fato, o que me surpreendeu bastante foi a postura honrada de Martins durante os mais de 6 meses que amargou nas masmorras do Xandão. Em muitas ocasiões, inclusive, estive com o presidente Bolsonaro a pedido de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, onde a esposa dele trabalhava, onde ele estava ali acompanhando o nascimento da filha dele, e ele me pedia, poxa, vai ver como está meu pai não está bem, está com problemas de saúde. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Então, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então eu jamais me dignaria a fazer isso, e deixei de forma muito clara. Não delatei, não irei delatar, e não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus. Abre aspas. Não delatei, não irei delatar, até porque não há o que delatar. Eu prefiro sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Pois é isso que importa. Não respondo apenas à minha consciência. Respondo também a Deus. Fecha aspas. De que matéria são feitos os homens? Felipe Martins, preso sem prova, coagido, censurado, não delatou. Mesmo sob prisão domiciliar, sem poder dar uma entrevista, segue em silêncio. Honra lavrada no fogo. Os burocratas do sistema não temem homens volúveis, corruptíveis. Temem homens de honra, pois a virtude os humilha. Bom, mas o que é bastante interessante é que o grau de subserviência da Globo ao regime é tão grande que nenhum veículo do grupo repercutiu o assunto. Na semana do depoimento, o nome de Martins ficou 3 dias consecutivos nos Trend Topics do X. O depoimento foi matéria de discussão de todos os grandes jornais brasileiros, inclusive em veículos de esquerda que reconheceram a injustiça a qual ele foi submetido. Até a imprensa internacional repercutiu o caso, mas a Globo News e o jornal O Globo não fizeram
um único comentário ou escreveram uma linha sequer sobre o ex-assessor de Jair Bolsonaro, que foi mantido preso ilegalmente por mais de 6 meses, sem indiciamento, sem denúncia, sob pressão e sob tortura, com base numa viagem que ele jamais realizou. Agora assista a um trecho do programa 4x4, onde a Ana Paula destrincha toda a bizarrice em torno do caso. Eu queria saber por que esse tweet precisamos relatar o que aconteceu ontem durante a oitiva conduzida no âmbito da ação penal contra Felipe Martins. A defesa de Felipe fez o que se espera de qualquer advogado. Questionamentos. Fábio Shor, sim, esse famoso que todos nós já sabemos quem é, foi questionado sobre possíveis contatos com outro agente da Polícia Federal, Adriano Oliveira Camargo. Adriano Oliveira Camargo, que é o oficial da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, residente na Virgínia, tudo isso dados públicos, não estou fazendo doxing, é tudo público, oficial de ligação da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, inclusive o oficial que tem ligação direta com o CBP. E aí, quando o Fábio Shor foi questionado sobre esse nome, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, Rafael, que vocês também já devem conhecer, interrompeu e disse, né, ali que por que eles estavam perguntando isso, porque era necessário, e disse que o Adriano era amigo dele, e aí deu uma carteirada dizendo que ele era conhecido ali de Guarulhos, que outro era ele tinha um irmão que era juiz de direito. E esse tweet incomodou muito, eu queria saber por quê. Todos vocês que entraram em contato comigo com mensagens em tom passivo-agressivo, por que esse nome incomodou tanto? Adriano Oliveira Camargo. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. E aí, num segundo tweet, eu relatei o depoimento da doutora Estela Burda, que é corregedora de presídios do próximo, Frango, por favor, que é corregedora de presídios de Curitiba, e aí a confirmação dela na oitiva essa semana, de que ela esteve no presídio, colheu relatos dos internos, dos oficiais, da equipe de segurança, e todos confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a isolamento em solitária, sem iluminação, e ficou 70 dias proibido de receber visita da esposa e que sofreu perseguições. Para vocês terem uma ideia, teve uma vez que o Felipe Martins ele ia ser transferido no meio da noite. E nós recebemos essa informação e denunciamos na revista Oeste e cobramos o governador na mesma hora. E a transferência foi cancelada. A PGR, claro, não gostou da declaração da doutora Estela Burda. E aí, pode voltar para mim, Franco, para finalizar. Eu queria saber por que esse nome, o questionamento desse nome incomodou tanta gente essa semana. Eu queria saber, mesmo, por quê? Adriano Oliveira Camargo. Eu queria muito saber e vou reafirmar. As mensagens de vocês em tom passivo-agressivo dentro de uma guerra fria não vão me abalar. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque o caso do Felipe Martins vai derrubar todos vocês que estão em Brasília alimentando esse regime de exceção que vocês submeteram ao Brasil. É preciso compreender a gravidade do que está em jogo. Falsificar um registro de entrada nos Estados Unidos não é um erro banal, é um crime federal seríssimo, especialmente em um país que investe bilhões de dólares para proteger suas fronteiras. Agora, imagine que essa falsificação parta justamente de um regime que já está na mira da Casa Branca sob pesadas sanções. E pior, que tudo esteja diretamente conectado a Alexandre de Moraes, o pseudo-juiz recém-enquadrado pela Lei Magnitsky. É evidente que isso vai explodir. O caso Felipe Martins está apenas começando, mas tem potencial para atingir figuras que até hoje se julgavam intocáveis. Se houver condenação por crime federal nos Estados Unidos, mesmo à revelia, poderá ser emitida uma ordem de prisão internacional via Interpol, a temida difusão vermelha, com possibilidade de homologação da sentença aqui no Brasil para várias autoridades, incluindo Alexandre de Moraes. O efeito dominó pode ser devastador. E se caso o regime decidir blindar seus cúmplices, os Estados Unidos podem muito bem deixar os avisos diplomáticos de lado e começar a falar a linguagem que governos omissos entendem, a da força militar. Mas enfim, o doutor Sebastião Coelho, muito antes da carta de Trump, do tarifaço ou da Lei Magnitsky, já falava sobre isso. O caso do Felipe Martins derrubará autoridades aqui neste país. Derrubará autoridades aqui neste país. Nós temos mais uma informação do relacionamento familiar de uma pessoa da OEA com policiais, que eu estou só deixando a dica, não é?
só deixando uma pista, mas que nós temos bala na agulha, nós temos e muita. E claro, quem não se lembra da postagem do Elon Musk no ano passado? Abre aspas. Um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras. Fecha aspas. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras das redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!